Boa noite, queridos amados irmãos. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos na pergunta 152, que nos fala a alma após a morte. Que Jesus nos ilumine, que essa espiritualidade amiga permaneça conosco e que nós possamos aprender mais um pouco a respeito da doutrina dos Espíritos, mas que seja feita a vontade do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Na pergunta 152, Kardec pergunta aos Espíritos: que provas podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E os Espíritos respondem a Kardec: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fostes cegos, vereis. Se não fostes surdos, ouvireis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Nosso comentário. As provas estão nas comunicações mediúnicas, psicografia, psicofonia, efeito físico, materializações, aparições e através dos sonhos e desprendimentos, mediante o sonambulismo natural ou provocado. Temos ainda conosco o instinto de conservação que nos diz que no íntimo de nossa alma, que a vida não acaba com a morte, que seria apenas uma ilusão, um estágio entre duas vidas, um sono que se completa. Na pergunta 153, Kardec pergunta aos Espíritos: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os Espíritos respondem a Kardec: a vida do Espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Nosso comentário. A eternidade está inserida no próprio espírito imortal, que não pode ser destruído, ao contrário do corpo físico, que é perecível e está sujeito ao constrangimento da morte. Depois da morte, o espírito ressurge do outro lado da vida vitorioso, continuando sua jornada em busca da luz. Bom, hoje nós tivemos a continuidade do estudo da alma após a morte e agora nós vamos dar oportunidade de estudarmos a segunda parte, que fala a separação da alma e do corpo. Kardec pergunta aos Espíritos: é dolorosa a separação da alma do corpo? E os Espíritos respondem: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. A morte natural, a que sobrevivem pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Nosso comentário: a morte, de um modo geral, não impõe nenhum tipo de sofrimento. A pessoa que morre, a não ser em pessoas com comprometimento sério no campo da vida, que ao se aproximar a hora fatal se desesperam por ter enfrentar o desconhecido, surgindo então o arrependimento tardio, que com certeza causa dor e sofrimento. As pessoas de bem nada sofrem, e a morte se assemelha a um sono profundo para acordar no mundo espiritual, amparados por seus entes queridos que já estavam aguardando. Na pergunta 155, Kardec pergunta aos Espíritos: como se opera a separação da alma do corpo? E eles respondem: rotos os laços que a retinham, ele se desprende. Nosso comentário. O instinto, o princípio vital que animava o corpo físico,
O espírito retira gradativamente seu perispírito que fazia a intermediação com o corpo, rompendo assim os laços que faziam a união entre espírito, perispírito e corpo físico. A separação sempre é mais demorada e dolorosa nos seguintes casos: suicidas, sensuais, avarentos, criminosos de toda espécie, egoístas e orgulhosos, maledicentes, traidores e também todos aqueles que se apegam demasiadamente aos bens terrenos. Kardec pergunta aos espíritos: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? E os espíritos respondem a Kardec: na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo, nada mais que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta o sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para que não necessita a alma. Comentário. O espírito pode se ausentar temporariamente antes de ocorrer a morte definitiva, mas volta sempre ao corpo e só se desliga, em definitivo, quando são rompidos os últimos laços de atração entre o corpo físico e o espírito. Mesmo em casos de coma profundo, que às vezes duram dias, semanas, meses e até anos, o espírito está sempre presente e, na maioria das vezes, consciente da sua situação, mesmo que não possa exprimir, através do veículo físico, suas preocupações. Na 157, Kardec pergunta: no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? E os espíritos respondem a Kardec: muitas vezes a alma sente que se desfaz os laços que a prendem ao corpo. Entrega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, o estado do espírito. Nosso comentário. Os espíritos enobrecidos podem antever as venturas que vão gozar, uma espécie de êxtase antecipado que, em síntese, corresponde a um prêmio pela vida sadia, amorosa e fraterna que viveram ao mesmo tempo que os espíritos endurecidos também conseguem visualizar as dificuldades que terão a entrar no mundo dos pensamentos, e isso os faz sofrer mesmo antes de ocorrer a morte. Na 158, Kardec pergunta aos espíritos: o exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com existência brilhante, para dar-lhe a ideia de vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Kardec responde, os espíritos respondem a Kardec: uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Nosso comentário. O que ocorre com a lagarta é apenas uma transformação física, e a morte é uma transformação espiritual, portanto, muito além das dimensões humanas, e por isso existe uma educação especial para esperá-la no campo do sentimento, da religiosidade, do relacionamento, do trabalho, procurando não se comprometer diante da vida e dos homens,
angariando laços fraternos e de amizade, que serão os trunfos para a vida eterna. Na pergunta 159, Kardec pergunta aos espíritos: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece estar no mundo dos espíritos? E eles respondem: depende. Se praticasse o mal impelido pelo desejo de o praticar, num primeiro momento se sentirá envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente aliviada do grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador. Nosso comentário: os espíritos que na terra cumpriram com seus deveres, sem invadir fronteiras alheias, sentem-se felizes e reconfortados diante do incrível mundo que se descortina à sua frente, enquanto aqueles que se comprometeram com os crimes e falcatruas sentem-se totalmente talhados de sua liberdade e permanecem quase sempre nas cercanias da terra, atraídos pelos mesmos vícios que o cultivavam enquanto vivos. Na 160, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito se encontra imediatamente com o que conheceu na terra e os que morreram antes dele? E os espíritos respondem: sim, conforme a afeição que lhe votava e o que lhes consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que o conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê os que estão na reticidade, como vê os encarnados, e os vai visitar. Nosso comentário: tudo vai depender do merecimento do espírito, que, se teve uma vida voltada para o bem, certamente verá com muito mais alegria os entes queridos que partiram antes deles, assim como também poderá visitar a parentela familiar que o deixou na terra. Mas os comprometidos ficarão ilhados no espaço, sem condições de se movimentar com a liberdade. Dificilmente encontram parentes e amigos, a não ser que estejam na mesma faixa vibratória em que eles vivem. Na pergunta 161, Kardec pergunta aos espíritos: em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorre simultaneamente? E os espíritos respondem: geralmente é assim. Mas todos os casos, muito breve instante que medeia entre uma e outra. Nosso comentário: a separação em caso de morte violenta é sempre dolorosa e complicada, porque geralmente o espírito é pego de surpresa, sem condições de raciocinar. Isso causa muita perturbação em quem morre nessa circunstância, ocorrendo também uma demora maior durante a separação. Nos casos de morte natural por falência de órgãos, através da velhice ou mesmo doença demorada, o espírito se prepara para o desencarne e quase nada sofre, aceitando com paciência e resignação o desenlace. Assim, queridos irmãos, na próxima quinta ou sexta-feira estaremos completando esse estudo. Que Deus nos ilumine, nos ampare e que nós possamos encerrar o estudo na presença desses amigos espirituais que tanto nos amam. Muita paz para todos. Fiquem com Deus.